Quantas criaturas marinhas míticas você conhece? Você sabia que muitas delas realmente existiram, e algumas podem ainda estar vivendo nas profundezas do oceano hoje? No vídeo de hoje, vamos explorar quais dessas criaturas são reais e quais são apenas mitos. Scylla é um dos monstros marinhos mais famosos da mitologia grega, conhecida por sua presença aterrorizante nos contos dos marinheiros antigos. Ela é frequentemente descrita como uma criatura voraz, com múltiplas cabeças, que aterrorizava os mares, especialmente o Estreito de Messina, onde atacava navios que se aproximavam demais. A história de origem de Scylla é trágica e enraizada na transformação. Segundo o mito, Scylla foi uma vez uma bela ninfa do mar, mas foi transformada em uma criatura monstruosa pela deusa Circe, por ciúme. Em sua forma monstruosa, Scylla tinha 12 pernas parecidas com tentáculos e 6 longos pescoços, cada um terminando em uma cabeça horrível cheia de dentes afiados. Seu corpo era coberto por cabeças de cães ladrando, e dizia-se que ela era insaciável em sua fome por marinheiros. Scylla é mais famosa por aparecer no épico A Odisseia, de Homero, onde ela, junto com o monstro redemoinho Caríbdis, guardava um estreito que Odisseu precisava atravessar. O estreito era tão perigoso que qualquer navio que passasse corria o risco de ser destruído, seja por Caríbdis, que sugava os navios para seu redemoinho, ou por Scylla, que arrancava os marinheiros do convés com suas várias cabeças. Odisseu é forçado a escolher entre arriscar o redemoinho ou passar perto de Scylla, sabendo que perderá alguns de seus homens no processo. Ele acaba escolhendo enfrentar Scylla, sacrificando alguns marinheiros para garantir que o restante da tripulação sobreviva. A história de Scylla e Caríbdis representa uma situação clássica sem saída, simbolizando as escolhas difíceis que frequentemente enfrentamos na vida, onde se deve navegar entre dois resultados igualmente perigosos e indesejáveis. O papel de Scylla nesses contos destaca os perigos do mar, que era visto como imprevisível e mortal no mundo antigo, cheio de criaturas misteriosas que podiam atacar sem aviso. A imagem de Scylla como uma criatura marinha monstruosa também representa a dualidade entre beleza e terror na mitologia antiga. Sua transformação de uma bela ninfa em um monstro horrível simboliza como a beleza pode ser corrompida e como aqueles que parecem inofensivos podem se tornar perigosos com o tempo. Scylla tem aparecido em várias obras de arte, literatura e cultura pop, continuando a cativar o público com sua imagem assustadora e sua trágica história. Tiamat é uma das figuras mais importantes da mitologia mesopotâmica, particularmente nos mitos de criação babilônicos. Ela representa o caos e as forças primordiais do oceano, muitas vezes tomando a forma de uma enorme serpente marinha ou dragão. Nos textos antigos, como o Enuma Elish, Tiamat é retratada como uma deusa-mãe que incorpora o poder bruto e indomável do mar, sendo associada tanto à criação quanto à destruição. A história de Tiamat começa no relato mitológico de como o mundo foi formado. Inicialmente, ela é descrita como a personificação do oceano de água salgada, ao lado de seu consorte, Apsu, que representa a água doce. Juntos, eles são os pais primordiais da primeira geração de deuses. À medida que a história se desenrola, o papel pacífico de Tiamat como uma figura materna se transforma em um de vingança e caos. Depois que seus filhos, os deuses jovens, se rebelam contra Apsu e o matam, Tiamat fica furiosa e decide declarar guerra contra eles. Ela cria um exército de seres monstruosos, incluindo poderosas serpentes e dragões, para lutar contra os deuses mais jovens. Tiamat, então, se transforma em um dragão aterrorizante, simbolizando sua completa personificação da destruição e do caos. O clímax do Enuma Elish ocorre quando Marduk, o deus da Babilônia, se levanta para desafiar Tiamat em uma batalha dramática. Marduk mata Tiamat, cortando seu corpo ao meio. De seus restos, Marduk cria os céus e a terra, usando seu corpo para trazer ordem ao caos. Este ato de matar Tiamat representa o triunfo da ordem e da civilização sobre as forças selvagens e caóticas da natureza. O significado de Tiamat na mitologia mesopotâmica vai além de seu papel como vilã.
Ela representa a dupla natureza da criação e destruição, incorporando tanto o poder nutridor do oceano quanto sua capacidade de causar caos imenso. O Kraken é um dos monstros marinhos mais icônicos da mitologia nórdica, particularmente do folclore escandinavo. É descrito como uma criatura semelhante a um polvo ou lula gigantesca, tão grande que podia puxar navios inteiros para o fundo do mar com seus tentáculos massivos. Segundo a lenda, o Kraken habitava as costas da Noruega e da Groenlândia, espreitando nas profundezas do oceano, esperando para emergir e atacar. O tamanho e a força descomunais do Kraken faziam dele uma das criaturas mais temidas do mar, com alguns relatos afirmando que o Kraken era tão grande que podia ser confundido com uma ilha. Diziam que o Kraken atacava navios envolvendo-os com seus poderosos tentáculos, puxando-os para debaixo da água ou criando redemoinhos gigantes com seus movimentos para virar embarcações. Os marinheiros acreditavam que ver o Kraken era uma sentença de morte, pois escapar de uma criatura tão monstruosa parecia impossível. Essas histórias provavelmente foram alimentadas por avistamentos de criaturas marinhas reais, como lulas gigantes, que podem atingir tamanhos enormes e podem ter contribuído para com a lenda. No folclore escandinavo, o Kraken não era apenas um monstro marinho. Ele simbolizava o poder imprevisível e mortal do próprio oceano. A criatura representava a força esmagadora da natureza, que podia atacar sem aviso, especialmente nas águas perigosas onde tempestades e mares agitados eram comuns. Muitos marinheiros contavam histórias do Kraken para alertar outros sobre os perigos das viagens em alto mar, transformando-o em um elemento básico das lendas marítimas. Nos tempos modernos, o Kraken tornou-se um dos símbolos mais duradouros de monstros marinhos, frequentemente aparecendo na literatura, filmes e videogames. Leviatã é um dos monstros marinhos mais famosos da mitologia antiga, especialmente dentro do contexto dos textos religiosos judaico-cristãos. Ele é descrito como uma colossal serpente marinha ou dragão, simbolizando o caos e as forças indomáveis do oceano. O Leviatã aparece em vários lugares da Bíblia hebraica, como no livro de Jó, Salmos e Isaías, onde é retratado como uma criatura de imenso poder que apenas Deus pode controlar. No livro de Jó, o Leviatã é descrito em grande detalhe. Ele é retratado como uma criatura temível com escamas impenetráveis, hálito flamejante e força suficiente para agitar os mares. O texto enfatiza que nenhum homem poderia esperar subjugar uma fera dessas, exceto Deus. Nos Salmos, o Leviatã é mencionado como uma representação do caos que Deus conquistou, tendo esmagado as cabeças do Leviatã e estabelecido a ordem no mundo. Essa passagem também sugere que o Leviatã é uma criatura com múltiplas cabeças, reforçando seus atributos monstruosos e aterrorizantes. No livro de Isaías, o Leviatã é mencionado como uma serpente ou dragão, com uma profecia que no fim dos tempos, Deus matará o Leviatã, simbolizando a vitória definitiva sobre o caos e as forças do mal. O Leviatã é frequentemente interpretado como uma metáfora para os aspectos indomáveis e caóticos da natureza, particularmente o mar, que ao longo da história foi visto como tanto um dador de vida quanto uma fonte de perigo imprevisível e avassalador. Em contextos teológicos, o Leviatã representa os poderes destrutivos que se opõem à ordem divina e à justiça. Sua derrota pelas mãos de Deus simboliza a vitória da ordem sobre o caos, do bem sobre o mal. A serpente marinha é um dos monstros marinhos míticos mais amplamente difundidos e duradouros, aparecendo no folclore e nas lendas de muitas culturas ao redor do mundo. Essa criatura é frequentemente descrita como um ser gigantesco, semelhante a uma serpente que habita os oceanos e mares, escondendo-se sob as ondas. Ela é tipicamente retratada como uma entidade enorme em forma de cobra, com corpos longos e sinuosos capazes de criar enormes distúrbios na água. Ao longo da história, a serpente marinha tem sido um símbolo dos mistérios e perigos das profundezas oceânicas, representando tanto o medo quanto a fascinação dos marinheiros e comunidades costeiras. Muitos mapas antigos, especialmente do período medieval, até incluíam ilustrações de serpentes marinhas em águas desconhecidas, frequentemente com a frase "Aqui há dragões", marcando os territórios desconhecidos, onde perigos como a serpente marinha supostamente residiam.
Em muitas histórias culturais, a serpente marinha está associada ao caos, à destruição e, às vezes, até ao poder divino. Na mitologia nórdica, por exemplo, Jormungand, a serpente de Midgard, é uma enorme serpente marinha tão grande que ela circunda o mundo inteiro. A serpente de Midgard está destinada a se erguer do mar durante o Ragnarok, o fim do mundo, quando lutará contra Thor e contribuirá para a destruição do universo. Isso dá à serpente marinha uma importância cósmica em algumas tradições, simbolizando o fim dos tempos e as forças da natureza que a humanidade nunca pode controlar totalmente. Serpentes marinhas também apareceram em vários relatos históricos e testemunhos oculares, especialmente durante a Era das Explorações. Cthulhu é uma das figuras mais icônicas e aterrorizantes das obras de H.P. Lovecraft, um mestre do horror cósmico. Introduzido pela primeira vez no conto O Chamado de Cthulhu em 1928, esta entidade monstruosa tornou-se um símbolo do estilo único de Lovecraft, que explora o medo existencial e o desconhecido. Cthulhu é descrito como um ser antigo com características de divindade, frequentemente referido como um dos grandes antigos. Sua aparência é ao mesmo tempo alienígena e assustadora. Ele tem o corpo de um humanoide massivo com uma cabeça semelhante a um polvo, completa com longos tentáculos serpentinos e enormes asas semelhantes às de morcego. O tamanho colossal e a forma de outro mundo de Cthulhu tornam quase impossível para a mente humana compreendê-lo totalmente, levando aqueles que o encontram à loucura. No universo de Lovecraft, Cthulhu permanece dormente na cidade submersa de R'lyeh, nas profundezas do Oceano Pacífico, em um estado de sono semelhante à morte. No entanto, mesmo em seu sono, Cthulhu exerce influência sobre o mundo através de sonhos, alcançando mentes sensíveis ou vulneráveis. Cultos dedicados à adoração de Cthulhu acreditam que um dia a criatura despertará, emergindo das profundezas para reivindicar a Terra e provocar o fim da humanidade. O bloop é um dos sons mais misteriosos e intrigantes já registrados nas profundezas do oceano, provocando especulações e teorias da conspiração sobre o que poderia tê-lo causado. O bloop foi detectado em 1997 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do Sietua, usando estações de escuta subaquáticas originalmente projetadas para monitorar submarinos soviéticos durante a Guerra Fria. O som foi captado por hidrofones localizados a milhares de quilômetros de distância, o que sugere que o que quer que tenha produzido o ruído era gigantesco, muito maior do que qualquer criatura marinha conhecida na época. O bloop foi descrito como um som de baixa frequência, incrivelmente poderoso, muito mais alto do que os sons emitidos pelas maiores baleias. Isso gerou um grande interesse e especulação, com alguns sugerindo que o som poderia ser causado por uma criatura gigante desconhecida nas profundezas inexploradas do oceano. Dado seu poder e o fato de que o oceano permanece uma das áreas menos exploradas do nosso planeta, muitas pessoas começaram a imaginar algo semelhante ao mítico Kraken, ou até mesmo ao Cthulhu de Lovecraft, uma criatura antiga e enorme dormindo nas profundezas do oceano, apenas esperando para ser descoberta. Durante anos, a verdadeira origem do bloop permaneceu um mistério, alimentando teorias selvagens sobre monstros marinhos, bases alienígenas subaquáticas ou até espécies antigas não descobertas. No entanto, após mais pesquisas, os cientistas da NOAA concluíram que a explicação mais provável para o bloop era muito menos dramática. Ele foi eventualmente atribuído ao som de terremotos de gelo, essencialmente grandes pedaços de icebergs rachando e se quebrando no Oceano Antártico. O movimento poderoso e repentino do gelo criou um som que, quando amplificado através da água, se assemelhava ao que foi gravado. Embora essa explicação seja cientificamente aceita hoje, para muitos, isso não acaba com o misticismo e o fascínio do bloop. A ideia de que o oceano ainda pode abrigar enormes criaturas desconhecidas continua a cativar a imaginação de teóricos da conspiração e entusiastas de monstros. O bloop é um ótimo exemplo de como sabemos pouco sobre o oceano. Apesar dos avanços na tecnologia, vastas áreas do mar profundo permanecem inexploradas e misteriosas.
Sons como o bloop nos lembram que ainda podem haver fenômenos ou até formas de vida desconhecidas escondidas nas profundezas.